O lugar das almas dos mortos perdidos, daqueles que não foram salvos, segundo a Bíblia, se chama Sheol ou Hades. Sheol ou Hades é o lugar das almas dos perdidos nesse, ou seja, logo depois da morte. Mas aqui é um detalhe importante, porque esses dois termos, lembrando que Sheol é o termo da Velha Aliança, do Antigo Testamento, e Hades é o termo usado mais na Nova Aliança, no Novo Testamento, né? Também é verdade que o termo Hades é frequentemente usado para traduzir Sheol, né, quando na tradução grega do Antigo Testamento, ou seja, a Septuaginta, né? Mostrando mais uma vez que esses termos têm uma conotação muito parecida. Mas é importante lembrar que tanto Sheol quanto Hades, num primeiro momento, eles têm a conotação apenas de sepultura. E por isso da ideia de debaixo da terra. A palavra inferno vem do latim, né? É uma palavra portuguesa, inferno, mas vem do latim, que significa infernum. E o sentido é inferior, aquilo que está debaixo da terra. A palavra inferno não está no texto bíblico, né? Não é uma palavra hebraica e nem grega, é uma palavra latina, já é uma tradução, portanto. Ela é a tradução de Sheol, em geral, ou a tradução de Hades. Mas o termo inferno em si não está no texto original, está na tradução que nós temos, é claro, em português ou qualquer outra tradução que seguem as versões latinas, mas não é um termo grego nem hebraico, portanto não é um termo original. Mas significa isso, debaixo da terra, tá? Inferno. E por isso, o primeiro momento, tanto o termo Sheol quanto o termo Hades também indicam embaixo da terra, a sepultura. Para onde vão os mortos? Para onde vão os corpos dos mortos? Mas depois você verá pelas passagens bíblicas que há uma ideia também de que as almas vão para esses lugares, para o Sheol ou para o Hades, que é um lugar só, né? Dois termos, hebraico e grego, para o mesmo lugar. Veja, então, no começo, né, eu destaco isso, o Sheol às vezes significa simplesmente sepultura. Veja essa passagem aqui de Gênesis 42, 38. Mas Jacó respondeu: O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhes acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Então, olha essa palavra aí, traduzida como sepultura, né? E essa palavra é justamente o termo hebraico Sheol. Aqui lembra, Jacó, ele está mandando os seus filhos de volta para o Egito para buscarem suprimentos, né? Comida. José está lá, nós sabemos da história, mas José pediu que mandassem Benjamim, né? E Jacó aqui, o velho Jacó diz: não, não vai mandar o Benjamim, não. Ele não vai com vocês, porque o irmão já morreu, né? O José, assim Jacó pensava nesse momento, e o que Jacó quer dizer é: não vou mandar o Benjamim com vocês, porque se acontecer alguma coisa com ele, né, vocês vão fazer eu descer, né, eu morrer, velho, já como eu estou, meus cabelos brancos, com muita tristeza, eu vou morrer com muita tristeza, descer com muita tristeza à sepultura. Então, Jacó aqui está dizendo que ele vai para o inferno, né, no sentido de inferno, no sentido de Sheol, traduzido corretamente como sepultura, porque, claro, Jacó não está pensando que ele irá para um lugar de punição, né? Ele está indo para o descanso da morte, para o túmulo, né? E assim também outras passagens destacam esse aspecto ainda. Veja aqui, por exemplo, o Salmo 89, 48 fala assim: quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder do Sheol? Sepultura, né? Traduzido também aqui como sepultura, bem traduzido o texto, é claro. É uma pergunta, um questionamento com a ideia que ninguém pode evitar a morte, todos vão morrer. Todas as pessoas vão morrer, né? Ninguém pode evitar a morte e também ninguém pode livrar a sua alma da sepultura, ou seja, ninguém pode se autorressuscitar. Ressurreição existe, mas é uma ação de Deus, né? É um ato soberano do poder de Deus, não é não é o ser humano que se autorressuscita, mas é suficiente aqui para entender que sepultura, no caso Sheol aqui, tem a conotação de túmulo. Todo mundo vai para o túmulo, todo mundo vai para o estado da morte. No entanto, Deus pode. Deus pode tanto livrar as pessoas da morte, quanto ressuscitá-las. Interessante que a próxima passagem aqui, que é Oséias, capítulo 13, verso 14, fala assim: Eu os remirei
do poder do inferno. Veja como agora a tradução preferiu direto a palavra inferno. É o mesmo termo Sheol, né, que aparece nos dois textos anteriores. Eu os remirei do poder do Sheol, inferno, e os resgatarei da morte. Então veja, morte, Sheol, morte, inferno, morte, né, sepultura, porque é a sequência natural, né? A pessoa morre e então ela é sepultada. Por isso, num primeiro momento, eu estou enfatizando isso, a palavra Sheol representa, significa sepultura, para onde todos vão. E da onde ninguém pode sair sozinho. Ninguém pode evitar esse lugar e ninguém pode sair de lá por conta própria. Mas Deus pode, e essa é a grande mensagem do Antigo Testamento e do Novo também. Deus pode livrar alguém da morte, sim, e Deus pode tirar essa pessoa da própria morte, ou seja, ressuscitar. Por isso, né, o texto continua: onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Deus pode livrar. Inclusive, essa passagem é citada no Novo Testamento para a ressurreição de Jesus, mostrando que, sim, o Senhor pode livrar alguém das garras do Sheol, das garras da morte. Mas até aqui, a conotação mais está para a sepultura. Mas há outras passagens que passam a mostrar uma distinção nesse caso, mostrando que não é só sepultura, há algo mais, há algo além. Então o Sheol também pode ser visto como punição em alguns casos, em alguns momentos. Veja aqui como lá em Números 16, 31, 33, aquele episódio, né, tão impressionante em que aquelas pessoas que desobedeceram, né, a revolta de Corá, olha o que aconteceu com elas. O texto fala assim: e aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao Sheol, ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Impressionante, né? Essa descrição. Pessoas aqui que foram engolidas vivas pelo Sheol, engolidas vivas pela terra. A terra se abriu, fala aí, né? A terra debaixo deles se abriu, se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu. A expressão é muito forte, ela tá abocanhando, ela tá comendo eles. A terra abriu a sua boca e os engoliu com tudo que eles tinham, né? E eles desceram vivos ao mundo dos mortos e desapareceram totalmente dali. Então, aqui é bem interessante, é bem impressionante mesmo essa descrição, né? Mostrando que, nesse caso, Sheol começa a ter também uma conotação, tem também uma conotação de punição. Deus estava punindo aquelas pessoas através, né, desse momento em que o Sheol se abre e os engole vivo. Em princípio é morte, eles morreram, foram enterrados, soterrados, engolidos, né, vivos. Mas parece haver aqui no texto, e há de fato, né, algo mais apontando para alguma coisa ainda pior, né, acontecendo ali com aquelas pessoas. Outras passagens ainda, né, reforçam essa ideia do Sheol como lugar de punição. O Salmo 88, versos 3 a 7 diz o seguinte: sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Aqui são muitos termos, muitas palavras impressionantes do Salmo 88, descrevendo aqui, né, os abismos, os infernos, o submundo. É claro que isso é poético, né? É um salmo, então essa linguagem é toda poética, mas ela está descrevendo de forma poética o sofrimento do salmista, uma espécie de antecipação do inferno. Parece não haver melhor interpretação do que considerar que, da perspectiva, então, do Antigo Testamento, o Sheol é o que hoje em dia se descreve como o estado intermediário,
Ou seja, um lugar onde estão ímpios e justos simultaneamente. Porque veja, nós já vimos por várias passagens que todos vão ao Sheol, né? Jacó disse que ia para o Sheol. Davi também fala quando o seu filho, né, com Betseba, morre, ele fala, ele não vai voltar para mim, mas eu vou até ele. Então, e ele está falando da morte, o estado de morte, do estado do Sheol. Mas não apenas, não para estarem todos numa mesma situação de plena igualdade. Parece haver diferença. Alguns são punidos no Sheol, outros não. Então, o Sheol pode ser apenas sepultura no primeiro momento, mas ele destaca também um aspecto secundário, um lugar de punição.